Porque como a imagem ela afeta as nossas emoções, quando nós fazemos essas alterações de modo intencional, quando a gente conhece essa linguagem, quando a gente conhece esses símbolos, esses significados, e a gente faz isso como um processo racional mesmo, a gente consegue perceber também os efeitos. E por isso que a gente nunca deve pensar a beleza como algo estático, como algo único, como um padrão, porque é exatamente o contrário, ela é dinâmica. Muitas pessoas erroneamente tendem a classificar dois grupos, os inteligentes ou os bonitos, como se nós não pudéssemos ter as duas coisas. Por que hoje eu estou trazendo esse tema para o café? Porque uma das vertentes que eu trabalho é a questão da autoestima. E a autoestima ela influencia muito em relação ao quanto que a gente consegue, até onde a gente consegue ir em direção aos nossos objetivos. E quando nós fazemos essa classificação, nós tendemos muitas vezes a nos limitar muito. Em atendimento, até mesmo em sala de aula, eu percebo que é muito recorrente pessoas com alguns bloqueios em relação à sua autoimagem, em função dessa relação com a autoestima, porque na infância tiveram que fazer essa classificação. Às vezes conviviam com pessoas que pensavam dessa forma, e eu tenho vários casos reais que foram relatados, que passaram por experiências assim, e eu vejo o quanto que isso impactou negativamente na vida da pessoa. E depois, quando ela faz um processo, ela consegue entender o quanto que isso pode limitar as ações dela em relação a como ela se vê, até onde ela pode ir, e o quanto que isso muitas vezes faz com que ela também tenha um olhar preconceituoso, que é isso que na realidade acontece. Esse tema eu também quero trazer em relação à perspectiva dos 4 temperamentos. Por quê? Primeiro, quando a gente pensa em bonito, a gente tem que entender que a beleza, ela não é absoluta, ela é relativa e ela é muito subjetiva. E por que os 4 temperamentos? Porque cada temperamento vai tender a identificar, a perceber a beleza de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Quem tem um temperamento predominantemente colérico tem a tendência de considerar, de achar pessoas que também têm esse mesmo temperamento como mais bonitas. E assim também vai para os outros. Quem é mais sanguíneo também vai achar mais bonito, vai se sentir mais atraído, esteticamente falando mesmo, com pessoas que também são sanguíneas. E isso é um processo inconsciente, não é racional. Todo esse processo ele é emocional. Quando nós vemos uma pessoa, quando nós conhecemos alguém, quando nós nos relacionamos, sempre a nossa reação, primeiramente ela é emocional, ela não é racional. A partir do momento que nós entendemos qual a nossa tendência em termos de temperamento, a gente consegue também avaliar isso. Às vezes em sala de aula eu sempre trago exemplos de imagens de atrizes, atores, artistas relacionando a determinado temperamento. E sempre as reações elas são as mais variadas possíveis. Tem grupos que acham belíssima aquela pessoa que no caso está ali aparecendo e outros já não concordam. E isso só faz me mostrar, confirmar essa teoria, que conforme o temperamento, a pessoa tem uma percepção diferente da outra. Então, com isso eu quero dizer o quê? Que é bobagem discutir essa relação de se é mais ou menos bonito, porque sempre vai ser relativo, sempre vai ser subjetivo. Agora sim, relacionado à inteligência, se você vê alguém que por algum motivo discrimina, tem algum preconceito em relação à imagem, às escolhas relacionadas à imagem de qualquer pessoa, isso sim é um indício de que a pessoa não é inteligente. Porque uma pessoa inteligente, ela não vai usar argumentos que são preconceituosos. As pessoas são livres para terem a imagem que elas se sentirem mais à vontade. Eu, inclusive, como eu trabalho com imagem, eu até aconselho que se permitam fazer esses laboratórios. Então, experimentar, sabe? Não ficar só com aquela imagem única, mas se perceber. Porque como a imagem, ela afeta as nossas emoções, quando nós fazemos essas alterações de modo intencional, quando a gente conhece essa linguagem, quando a gente conhece esses símbolos, esses significados e a gente faz isso como um processo racional mesmo, a gente consegue perceber também os efeitos. E por isso que a gente nunca deve pensar a beleza como algo estático, como algo único, como um padrão, porque é exatamente o contrário, ela é dinâmica. Se você for pegar a história da moda, por exemplo, você vai ver uma evolução muito grande.
A roupa que provavelmente você usava na década de 80, o estilo não é o mesmo que você usa hoje. Às vezes é até comum a gente olha imagens, né, fotos do passado e diz, meu Deus, como é que eu consegui usar isso? Por quê? Porque aquilo era relacionado a uma época, a um momento. Aqueles símbolos, eles se relacionavam àquele contexto. As pessoas, elas utilizavam também aquela mesma linguagem visual. Então, sempre as nossas escolhas, elas vão ter muitas interferências. E o mais importante disso tudo é a gente entender que nada é absoluto nesse aspecto, que a gente tem que entender sim que o que é errado nesse conceito de relacionar o belo à inteligência, uma coisa em detrimento da outra, é isso que é errado, porque nós sempre devemos buscar as duas coisas. E uma prova de inteligência é conseguir conviver com todas as pessoas e admirar suas belezas, mesmo que não seja algo que, ok, eu posso sim considerar mais bonito alguém ou então alguma coisa diferente da outra, com certeza, mas sempre pensar e entender que essa não é uma verdade absoluta. E sim, que isso está relacionado ao seu temperamento. A forma como nós nos vemos influencia muito também. Inteligência e beleza podem sim e devem andar juntas. Pensar diferente disso, isso sim é errado. E cada temperamento sempre vai apreciar a beleza de uma maneira diferente. Nunca pense que a sua forma de ver ela é única e absoluta. Cada um vai sempre enxergar de uma maneira diferente e que bom que é assim, porque as pessoas são diferentes, têm belezas diferentes e diversas e a gente tem que conseguir enxergar essa beleza que cada um tem, que nós temos principalmente, porque isso faz toda a diferença em relação à nossa autoestima, porque isso altera e afeta diretamente a nossa autoimagem. Além de existir diversos tipos de beleza, também existem diversos tipos de inteligência. Então, se porventura, de repente, você não se considera tão inteligente, o seu foco pode estar na inteligência do outro. Talvez você esteja olhando para a beleza do outro, para o modelo do outro de inteligência e esteja desperdiçando algo precioso, que é a sua beleza e a sua inteligência. Então, já que você é uma pessoa inteligente, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com também um amigo super inteligente que você goste muito e nos vemos no próximo café.